Olá, seja bem-vindo ao GCast Saúde da Gazeta do Paraná. Hoje nós vamos falar sobre um mês tão importante aí. Você sabia que esse mês aqui é do Agosto Dourado? O que será que é esse Agosto Dourado, né? Qual que é a campanha desse mês? Para que tem esse nome, né? Qual a importância desse Agosto Dourado? Por que um mês para falar só disso? A gente vai descobrir isso tudo daqui a pouquinho. Você já sabe, né? Aciona o sininho das notificações, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e deixa aí tuas sugestões, teus comentários, porque o GCast é feito para você e por você. Aí tira suas dúvidas aí e a gente vai falar também sobre psicologia gestacional. Existe um ramo somente para tratar gestante, você sabia disso? A psicologia também hoje avançou, né? Não é só mais linhas, existencial, comportamental, psicanálise, né? Hoje a gente vê que os psicólogos também estão se especializando em áreas, em públicos específicos. E aí, para isso, eu tô com a Alessandra Rigoni, que é psicóloga gestacional, e ela vai explicar um pouquinho para nós de tudo isso. Tudo bem, Alessandra? Boa tarde, tudo bom? Bom estar aqui com você. E sei que as agendas é apertada, foi meio difícil, né? Entre agenda de HU, enfim, organizar tudo não é fácil. Então já te agradeço por você ter tirado esse tempo para estar aqui conosco. Fala para nós um pouquinho desse Agosto Dourado. Ele tá acontecendo agora mesmo, né? Assim, é um mês, mas me parece que essa primeira semana aqui é a semana-chave, é isso? Isso, é um mês voltado para conscientização, né, do aleitamento materno. Nós divulgamos de forma um pouco mais potencializada agora na primeira semana, né, de agosto, mas o mês todo nós temos atividades de conscientização, elencando, né, a importância da questão do aleitamento materno, a importância desse leite para esse bebê, principalmente no início da vida. Então agora, na primeira semana, é onde a gente inicia a campanha, né? E durante todo o mês de agosto a gente trabalha essa sensibilização à importância do aleitamento materno. Então é sobre amamentação. Isso. E aí, assim, já vamos falar desse tema, então. A amamentação é algo que a gente sabe que é extremamente importante, porque é o vínculo da mãe com esse bebê, para o sistema imunológico, né? Reforça o crescimento desse bebê. E algumas mães têm dificuldade, né? Algumas não conseguem ter uma grande produção de leite, algumas esteticamente, infelizmente, ainda tem, né? Sim. Não quer amamentar, às vezes tem leite e não quer amamentar. Enfim, qual que é a importância dessa amamentação para esse bebezinho? Uhum. Eu sempre digo assim, a importância da amamentação, ela é gigantesca, né, para o desenvolvimento desse bebê e também para a questão da saúde da mulher, né? No momento que a mulher está amamentando, os seus hormônios começam já a se organizarem, digamos assim. Mas antes da gente falar da importância da amamentação, eu preciso levar em consideração o desejo dessa mulher, né? A produção de leite, eu sempre digo lá no hospital, a produção de leite ela é 50% fisiológica e 50% emocional. Olha só. Então essa mulher, para esse cérebro produzir a prolactina, que é o hormônio do leite, ela precisa estar se sentindo bem, ela precisa estar amparada, né? Porque quando o bebê nasce, todo mundo olha para esse bebê. E na maioria das vezes esquecem essa mãe, né? Então essa mãe ela precisa estar emocionalmente estabilizada, levando em consideração que ela está passando pelo puerpério, né? Então a amamentação é de extrema importância tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas antes de qualquer coisa, essa mulher precisa desejar esse amamentar, né? Então ela precisa ter isso internamente resolvido para ela. Eu vou querer amamentar, isso vai ser prazeroso, porque a gente não pode esquecer que esse início de vida com o bebê também é exaustivo, né? Então, se é livre demanda, a hora que o bebê quiser mamar, a mãe tem que estar disponível. Se a mãe tem aquela questão do controle da rotina, cada 2 ou 3 horas ela precisa estar amamentando. Então, e na maioria das vezes a mulher hoje, ela não vive só esse início de maternidade. Ela tem a casa, ela tem o esposo, ela tem os afazeres, ela tem às vezes até uma vida profissional. Então tudo isso é um turbilhão de coisas que ela precisa se adaptar a essa nova rotina. E a amamentação é mais uma tarefa,
né? Certo. Então, tudo isso precisa estar muito bem organizado internamente para que essa mulher se sinta bem amamentando. E aí a questão, você me colocou aqui, me fez lembrar que o pai tem uma importância muito grande no aleitamento, né? Sim. Eu normalmente, quando atendo gestante, eu dou algumas orientações para gestante, do que acontece no corpo dela a cada trimestre, da parte de estética, porque eu tenho pós em dermatofuncional, então eu também dou algumas dicas para gestante, mas eu sempre falo um pouquinho sobre os tipos de parto, sobre a amamentação, eu sempre dou uma orientação junto da importância do pai no aleitamento. É importante o pai participar do aleitamento, né? Com certeza. Na verdade, ultimamente a gente já está conseguindo inserir essa figura masculina, né? A paternidade desde a gestação, né? E na amamentação isso também acontece. Mas Alessandra, o que o pai vai fazer? O pai pode providenciar uma água para essa mãe, possibilitar que ela esteja se sentindo confortável, pode estar presente ali do lado, ficar ali do lado, né? Pegar o bebê quando necessário, de madrugada ele pode pegar esse bebê do berço, entregar para essa mãe e dar esse respaldo emocional, né? Na verdade, o companheiro é a questão emocional que vai contar muito, a questão presencial dele, né? Mas é importante. Com certeza. Essa figura paterna, ela tem que ser envolvida desde o início. E a gente percebe que as mulheres que têm esse acompanhamento, esse apoio do companheiro desde o início da gestação, ela consegue vivenciar essa fase do puerpério, também da amamentação, de uma forma um pouco mais leve. Ela se sente acolhida emocionalmente. E o tal do leite fraco existe? Vocês devem escutar bastante isso, né? Nossa, e como? Vale ressaltar aqui que o leite da mulher, ele sofre alterações de acordo com a necessidade do bebê. Então, se a gente observar, no início sai aquela aguinha, né? Que as mulheres falam, só uma aguinha. Mas essa aguinha é o colostro. E essa aguinha tem as vitaminas que esse bebê precisa nesse momento inicial de vida, né? Deus ele articulou de uma forma tão sábia, né? Perfeito. Que até isso ele pensou, porque assim, no início o bebê, a parte gastrointestinal do bebê, ela ainda não tá pronta, né? Então, por que dessa aguinha? Essa aguinha é como se fosse preparando essa parte gastrointestinal desse bebê para receber depois o leite mais gordo, né? Então, o que acontece com a questão do leite fraco, né? Então, esse leite ele vai sofrendo alterações. Então, no início é esse colostro, depois sai um leite um pouco mais clarinho e depois o leite mais amarelo. E, inclusive, durante a amamentação é isso que acontece. A questão do leite fraco, na verdade, nós temos algumas crenças em relação a isso. O que acontece? A mãe coloca esse bebê no peito, né? O bebê no início ele dá 5 sugadinhas, para e descansa. Daí ele volta, dá mais 5 sugadinhas, para e descansa. Quando o bebê, principalmente quando é bebê prematuro, esse leite mais gordo, que é o que vai dar sustentabilidade para esse bebê, ele é o último leite que sai. Então, primeiro sai esse colostro, depois sai aquele leite com um pouquinho mais de proteína, e o leite gordo como se fosse a última mamada que o bebê vai fazer. Então, o que acontece? Esse bebê, ele suga essa primeira parte desse leite e ele cansa. Ele não é uma máquina, né? Porque às vezes as mães falam assim, nossa, demora tanto para mamar. Mas é uma pessoa. Isso. Aí o que acontece? Quando vai pegar esse leite gordo, que é o leite como se estivesse atrás, esse bebê já tá cansado, ele dormiu. Aí é onde vem a história, mas ele não consegue, ele não engorda, o meu leite é fraco. Na verdade, não é isso. Então, o que a gente orienta? Inclusive, né, quando a gente faz essa orientação para mães. Se você tá percebendo que o teu bebê tá sugando, tá mamando e tá com fome, então faça a ordenha manual desse primeiro leite, que é esse leite clarinho. E o último leite, que é o leite que contém mais gordura, aí esse bebê, quando ele vier pro peito, ele já vai pegar esse leite. Esse leite que tem uma maior vitamina, maior proteína, que é o que vai engordar esse bebê. Que é esse leite com mais gordura que a gente fala, né? Olha só que interessante isso, né? Não sei se todo mundo sabia disso, que tem essas fases aí do leite, né? E às vezes a gente tira o bebê bem naquela hora ali que ia pegar o melhor leite, o que ia estimular mais o crescimento do seu bebê. E aí o que a gente faz às vezes?
entra com fórmula. Porque não tá crescendo, não tá engordando o suficiente. Mas será que você tá fazendo a amamentação como deve mesmo? Né? Exatamente. Então, realmente é importante pegar essas orientações, né? Então, quando o bebezinho começa ali, e aí quando ele vai cansando, até porque esse leite, eu acredito que esse mais gordo, ele também precisa um pouco mais de esforço, Sim. né? E aí ele já tá cansadinho, e aí você tem que dar uma acordadinha nele. Então, falar, viu, vamos terminar de mamar aqui, né? Ou, igual você falou, tirar um pouquinho o primeiro, né? Que daí ele já vai pegando uma fase mais forte. Exato. O primeiro é muito importante para os bebezinhos, né? Dos primeiros dias ali de nascimento, né? Exatamente. Por isso que é um leite que também dá dó de jogar fora, né? Não pode. Né? Tem que realmente levar para quem precisa, porque tem casos que não pode amamentar. Sim, a gente fala que essas gotinhas de leite valem ouro. Tem mãe que chega lá e fala pra gente, ai, mas eu tô tirando só 10 ml, mas esse 10 ml é necessário pro teu bebê nesse momento, né? Então não dá pra desperdiçar essas coisas. E aí, assim, o leite materno, ele também salva vidas, né? Com certeza. Porque ele diminui o risco de infecção, né? E aí, então, ele tem toda essa... Parece, assim, que é uma coisa que é tão simples, mas é algo que é muito, muito importante e muito forte aí, principalmente nos primeiros dias do bebê. E acredito que no prematuro mais ainda, Muito né? Que mais. precisa muito mais dessa assistência. E aí, como é que faz quando é um bebezinho prematuro, às vezes vai para uma UTI neonatal, né? Às vezes dá alguma coisa, o bebezinho não consegue sair com a mãe, né? Como planejado. Sim. E aí, como é que faz? Faz alguma extração desse leite, essa sondinha? A mãe entra lá para amamentar? Pode, não pode? Como é que é? Na verdade, o bebê, quando ele vai para a UTI neonatal, ele precisa adquirir um peso de 1,7 kg para ir para o peito. Por quê? Esse bebê ele precisa estar estabilizado clinicamente e isso é de praxe, todo e qualquer bebê, quando ele começa a amamentar no peito, ele perde um pouco de peso. Por quê? Porque qualquer esforço é perda de energia. É um exercício, né? E energia é peso, né? Então, a regra é que esse bebê tenha 1,7 kg, que ele esteja clinicamente estável, conseguindo respirar de uma forma adequada em ar ambiente, não entubado, né? Daí, sim, ele vai pro peito, né? Ele vai pro seio materno. No caso de bebê que está entubado, que está via sonda, como que essa mãe vai poder proporcionar esse leite para esse bebê? Então, nós temos o serviço do banco de leite. Essa mãe pode passar no banco de leite, faz a extração e esse leite que ela traz, ele é mantido no banco de leite e é ofertado para esse bebê ou via sonda, às vezes até uma gotinha na seringa, né? O colostro principalmente, né? Quando os bebês são muito prematuros, a gente faz a extração desse leite, faz a ordenha, né? Que a gente fala, a ordenha desse leite numa pequena seringa e a mãe coloca uma gotinha no cantinho da boca desse bebê. Para já ter esse vínculo. Exatamente. Então, nada é desperdiçado. Então, mesmo o bebê internado na UTI, ele recebe o leite materno. Tem condições de ser feito isso. E aí, o banco de leite é no HU? Isso, nós temos o banco de leite no HU que presta assistência não só para as mães que ganharam bebê lá, não atende só público do SUS, não. Você pode ter tido bebê em qualquer outra instituição. Eu estou com dúvida de amamentação, eu preciso de uma orientação. Nós temos o laser também que a gente faz, às vezes quando tem fissura, né, na mama. As meninas fazem a massagem, faz a orientação. Então isso daí é um serviço aberto a todo e qualquer mãe, não necessariamente as mães que tiveram o bebê lá no HU. Olha só que interessante, vocês sabiam disso? Na verdade, assim, a gente sabe que o banco de leite é bem conhecido, o HU faz um trabalho espetacular lá, do qual o Alessandro faz parte também, né? Mas assim, você sabia que tem até o laser, que às vezes você racha o bico ali do seio, aí dói, aí já a mãe fala, ai, não vou mais amamentar, que eu não tô mais conseguindo, às vezes tá saindo sangue, será que eu amamento, não amamento com esse sangue aqui? Essa dificuldade, às vezes, da pegada ali, né? A dificuldade de sucção do bebê ali. Será que eu tô pegando e colocando ele certinho? Tem todo um posicionamento que é orientado. É isso, não é, Alessandra? Inclusive quando você falou da fissura, né, na mama, né, no bico, na maioria das vezes isso é por pega incorreta. Então o bebê, a gente fala que o bebê ele tem que abocanhar até a auréola.
né? E as mães ainda têm a ilusão de que, para eu conseguir amamentar bem, o meu peito precisa estar cheio. Não, a mama precisa estar macia. Ela não pode estar com esse peito cheio, porque daí é onde o bebê vai pegar só o bico do peito e é onde dá a fissura, né? Porque às vezes tá duro. Exatamente. Né? Quando tá muito cheio, às vezes fica duro. E daí o bebê não consegue fazer direito essa pegada. Então, tudo essa fissura, tudo isso pode ser evitado com uma pega correta e orientação, né? E depois que rachou, vocês dão alguma orientação específica? Daí é o laser mesmo? É o laser e passar o próprio leite, né? Não precisa usar pomada, não precisa... Principalmente, eu vou amamentar, vou higienizar, vou passar lenço umedecido. Não precisa passar nada. Tira um pouquinho do teu leite ali, passa ali no bico e na auréola. Não precisa higienizar e também aquilo ali é o que vai curar. É assim como ajuda no bebê a cicatrizar e ajuda também na mãe. Com certeza. Tanto no processo de cicatrização dela, Sim. quanto aí se a rachadura for no peito também. Interessante. E a gestação? Como é que é essa psicóloga que trata gestantes aí? Na verdade, é a gestação, é quando eu tô planejando ter um filho, já devo procurar essa psicóloga. No pós-parto, em que fase que essa psicóloga da gestação atua? Porque a gente sabe muito da depressão pós-parto, que é bem conhecida, porque muita gente acaba desenvolvendo mais do que a gente imagina até. Sim. E aí a gente sabe muito da depressão pós-parto, lê a respeito, mas não existe só depressão pós-parto para ser tratada nessa mãe. E vocês atuam em que fase a psicologia gestacional entra? Na verdade, assim, nós temos agora uma especialidade dentro da psicologia, a qual eu sou credenciada, né? Eu sou especialista em psicologia obstétrica, né? Então, o que é essa psicologia obstétrica? O nosso olhar é voltado para essa mulher. A mulher tentante, a gente chama de tentante, as que estão tentando engravidar, às vezes tem várias perdas, né? Então, as mulheres tentantes, as que estão com o projeto de gestar e as que estão gestando e já gestaram. Então, toda essa fase aí, né, da mulher, quando ela já desenvolve esse desejo da maternidade. Então, a psicologia obstétrica, nós temos um trabalho que nós chamamos de pré-natal psicológico. O pré-natal psicológico é muito parecido com o pré-natal clínico. Não dispensa um, não dispensa o outro. Os dois podem andar de formas, né, paralelas, não tem nenhum problema. Inclusive é indicado. No pré-natal psicológico, a gente pode iniciar em qualquer fase da gestação, mas o ideal é que seria iniciado antes dessa mulher engravidar. Né? Então, dentro do pré-natal psicológico, nós falamos das mudanças que ocorrem a nível neurológico, psicológico e emocional dessa mulher e também do seu companheiro ou companheira, né? Então, o pré-natal psicológico, ele envolve a família. Então, é essa família que vai estar gestando um novo membro. Tá? Então, nós fazemos, geralmente são sessões semanais ou quinzenais, aí de acordo com o desejo do casal ou das duas pessoas que estão gestando, né? É feito com o casal, então. Isso, além de ser com o casal, nós fazemos também os atendimentos com os avós ou com as pessoas que serão rede de apoio dessa mulher no pós-parto. Às vezes um irmão mais velho, Sim. que já tá ali na adolescência, daí a mãe engravida e vai ter um outro pequenininho. Isso. Às vezes a tata, que vai cuidar desse bebê também, que vai cuidar dessa mãe, na verdade, né? Então, o pré-natal psicológico, ele faz toda essa preparação. Claro que o nosso olhar principal é essa mulher, né? E por que essa mulher? Muitas pessoas não sabem, mas o nosso cérebro sofre alteração quando nós estamos gestando. Nós perdemos uma parte de massa cinzenta do nosso cérebro. E por que isso acontece? Justamente porque a mulher precisa desenvolver outras habilidades, né? E quais seriam? Identificar o choro do teu filho. Qual o motivo é o choro? Acredito que todas as mães já ouviram falar, ele tá chorando porque a fralda tá suja. Não, tá na hora de dormir. Não, ele tá querendo banho. Como que a mãe sabe isso, né? O nosso cérebro, ele se prepara para fazer o reconhecimento dessa comunicação com esse bebê.
Então, e essa alteração neurológica, ela leva, claro, também arrasta com ela as alterações emocionais, né? Que tem a questão hormonal também, que entra em voga e que também é de extrema importância. Então, nos 3 trimestres, a mulher percebe e ela passa por sentimentos diferentes. Olha só que interessante isso. Porque a gente, assim, até pensa, assim, a mulher, quando ela tá gestante, ela chora mais fácil, Sim. né? Ela é mais sensível. Mas eu até falo que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, né? E, assim, a pessoa muda muito, assim mesmo. A gente conversando com essas mães, a gente vê coisas que davam muita importância, passam a não ter tanta importância. Coisas que não davam importância, questão familiar, relacionamento, passam a dar mais importância. Realmente tem uma modificação aí que é visível, que a gente, né, consegue ver muito rápido. E aí essa questão também do esquecimento. Que a gestante, às vezes, é muito esquecida. Daí a pessoa fala, nossa, não sei. Sonolenta, às vezes fica até mais sonolenta, né? Então, realmente é porque tem todo um processo emocional envolvido. Tudo envolve hormônio e a parte psíquica, né? E você sabe, Larissa, que infelizmente a nossa sociedade ainda romantiza muito a maternidade. A maternidade, ela sim é um dom, né? Ela é sagrada, mas a gente precisa se preparar para gestar. Porque é pro resto da vida também, né? Exatamente. A pessoa tem que pensar nisso. E eu digo assim, a mãe, antes dela ser mãe, ela tem que se gestar também. Porque é algo que é pro resto da vida. Então, existe um fio que vai ligar você ao teu filho pro resto da vida. Você pode brigar com ele pode sumir da tua vida, ele pode chegar a falecer. Mas esse fio, ele é eterno. Né? E às vezes as pessoas banalizam muito isso, né? Então, assim, a maternidade é algo muito bonito, ela é sagrada, mas ela também é difícil, é dolorosa. E o que acontece? Na maioria das vezes eu recebo mulheres no consultório que falam assim, meu Deus, ninguém falou que ia ser assim. E isso se torna sofrido. E é isso que o pré-natal psicológico vem auxiliar nessa fase de adaptação, nessa rotina, nessa alteração turbulenta que a mulher passa, principalmente no pós-parto. Então, o pré-natal, eu digo que o pré-natal ele vai até a fase de esterogestação desse bebê, que são os 3 primeiros meses depois do parto. Né? Então, no pré-natal, a gente acompanha até esse final do 3º mês de vida do bebê, porque é onde a mulher ainda se encontra perdida emocionalmente, a questão hormonal, a rotina. Depois disso é que ela vai conseguir se organizar e se perceber. Opa, eu ainda estou aqui. Sim. Né? Que até tem a música que a Sandy cantou, né? Na fase do puerpério dela. Eu ainda estou aqui. Sim. E é realmente essa fase, porque a mulher é como se ela tivesse assim, se desconectado dela mesma. E o que é o que você mais atende, assim, nessas gestantes? É mais ansiedade? É mais medo, insegurança? É mais aquela insegurança do parto, de definir tipo de parto? Dúvidas da maternidade mesmo? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu tenho capacidade para ser isso? Porque isso a gente escuta bastante. Né? Qual é o momento de eu ter um filho? Às vezes elas falam, não sei se era agora que eu tinha que ter um filho, né? Essas mudanças do corpo que elas procuram. O que você atende mais, assim, nessa fase? É a questão da ansiedade. Da ansiedade? Porque assim, o que acontece? Eu digo que a ansiedade, acho que antes era depressão, né? Agora acho que é a ansiedade que é o mal do século, né? Porque verdade. A mulher, quando ela recebe, ela quer, né? Engravidar. Quando ela pega o resultado positivo, meu Deus, e agora? Aí já começa aquela questão da ansiedade em relação ao próprio corpo. Será que eu vou engordar muito? Será que eu tô grávida mesmo? Mas será que Não, eu vou fazer um teste, eu vou fazer exame de sangue. Esses dias eu atendi uma que ela fez 3 de farmácia e 3 do laboratório pra confirmar. Eu falei, meu Deus, né? Então a gente fica com a ansiedade, já inicia ali. Então, os 3 primeiros meses não, eu tenho que segurar. Tem gente que nem conta, né? Enquanto não passa esses 3 primeiros meses. Por quê? O medo de perder. Às vezes já tem histórico de aborto, né? O aborto então, assim, involuntário. ou até não
tem, mas ela conhece alguém que tem e ela traz essa realidade para ela. Se a minha amiga perdeu, a minha irmã perdeu, comigo também pode acontecer. Então, a ansiedade tá aí. Depois, eu digo que a melhor fase para se viver, que a gente percebe que a mulher consegue curtir, é depois do 4º e 5º mês. Que daí o que acontece? A barriga começa a aparecer. Então aqui a ansiedade diminui um pouco. Porque até então eu tô grávida, mas não aparece. Né? Mas não se visualiza. Então não concretizou, né? Aí a barriga começa a aparecer, ok. Junto com o aumento dessa barriga, aí começa a questão, meu Deus, eu tenho que ver o quarto, eu tenho que ver enxoval, eu tenho que tirar as fotos. De novo a questão da ansiedade. Vai se aproximando o final do 3º trimestre, ansiedade de novo, pelo parto. Aconteceu o parto, aí questão da amamentação. Então é um turbilhão. Eu vejo a ansiedade. Muitas fases. Eu vejo a ansiedade em todas as fases da questão da gestação, do parto, do puerpério. É algo que acomete muito as mulheres. E você vê a diferença quando a mulher ela é mãe do primeiro filho para o segundo filho? Porque todo mundo fala assim, que o primeiro é todo um encantamento mesmo. Aí depois, quando já tem o segundo filho, quase que o quarto do bebê vai ser visto na semana de ganhar. Já não é, parece que essa ansiedade tão grande assim. Não sei se porque ela já vivenciou, já passou por uma fase. Mas falam também que o segundo filho é muito diferente do primeiro, né? Que quando o primeiro é muito calmo, o segundo vem muito agitado. Quando o primeiro era muito agitado e não dormia, o segundo vem calmo. Isso procede mesmo? Na verdade, assim, em relação a essas coisas materiais, de quarto, enxoval, tudo isso sim é um pouco mais leve o segundo. Mas a vivência é tudo novo. Porque a doutora Leonor, ela fala muito sobre isso. O momento da concepção desse bebê foi um momento diferente. Essa mulher está diferente, esse corpo está diferente, esse homem está diferente, e esse ser que está sendo gestado é outro ser. Então, eu digo assim, o físico, quarto, roupa, cuidados, ok, pode ser que se torne um pouco mais leve. Mas o restante é tudo novidade, né? Às vezes a mulher não teve um início de uma depressão, de um baby blues muito potencializado no primeiro, no segundo já vem à tona. Às vezes ela teve no primeiro e no segundo ela não vai ter, né? Então, assim, é um momento diferente, é uma pessoa diferente e é história diferente. Você sabe que eu trabalho bastante com acupuntura, né, Alessandra? E a gente fala para as mães. O momento de concepção é muito importante, né? Foi planejado, foi desejado, era um ambiente tranquilo, não era num carnaval, numa festa na rua, sob pressão, com meu pai em casa, não. Então, assim, o momento de concepção já começa, ali começa tudo, né? E depois o parto também, a criança nascer mais dentro do que realmente deveria nascer, né? Por isso, assim, o parto normal é mais recomendado também, mas às vezes, por algum motivo, a mulher não pode ter um parto normal e tá tudo bem também, né? Mas, assim, o mais perto mesmo de fechar toda a gestação, para não ser uma criança prematura, que aí a gente tem uma concepção, às vezes, que é uma criança... quando nasce prematura, que é muito impulsivo, né? Depois, assim, se ela nasce também pós o tempo, é um problema também, né? Dentro de causas aí fisiológicas, mas para nós também. Às vezes é aquela criança que demora muito para tomar uma decisão, que tá ali. Então, a gente observa isso depois nesses bebezinhos aí, depois quando criança ou vida adulta. Então, realmente isso tem que ser levado em conta, né? Sim. Concepção, tipo de parto. Outra coisa que tá hoje, assim, muito na mídia aí, o quê? O parto normal, mas assim, né? Aquele parto... humanizado, aquele parto, às vezes, que contrata doula, que contrata toda uma equipe. E aí, assim, chega perto, não dá certo. E aí, essas mães... acabou o mundo para elas. Eu recebi já pacientes assim, porque às vezes eu recebo paciente que o médico fala, tua última chance vai para acupuntura, para virar esse bebê e ver se
Porque a gente já fez de tudo, não tem o que fazer. E às vezes a gente vira o bebezinho mesmo. Muitas vezes a gente tem esse sucesso, graças a Deus, aí, da gestante procurar a gente em uma sessão, esse bebezinho virar 2, 3, a gente faz às vezes emergencial aí, porque o tempo já tá muito curto, né? É a cartada final mesmo, né? E aí, assim, às vezes encaixa esse bebezinho, estoura a bolsa, consegue encaixar e ainda ter o parto que ela idealizou. Mas às vezes, mesmo assim, não consegue, né? Ter aquele parto idealizado. E aí parece que acaba o mundo. Você recebe esse tipo de paciente? Sim, inclusive isso também nós trabalhamos no pré-natal psicológico, né? Nós temos o que é ideal e nós temos o que é real. Né? Tem um evento que inclusive é do instituto onde eu fiz a minha especialização, que chama Todo Parto Importa. O que significa isso? É claro, eu gostaria de ter um parto domiciliar, com doula, na minha casa, no meu aconchego, né? Mas e de repente se temos uma intercorrência? Então essa mulher, sim, ela pode idealizar algumas coisas, mas ao mesmo tempo ela tem que estar preparada para as intercorrências. Eu atendi um parto, porque eu acompanho o parto domiciliar também, né? E eu acompanhei uma paciente, inclusive ela fez o pré-natal psicológico comigo, fez sessões de mindfulness, teve a assistência da doula. O parto aconteceu na casa dela, mas por uma intercorrência ela não conseguiu expulsar a placenta. Tivemos que levá-la para o hospital. Tranquilo. Tá tudo bem. Tava tudo bem. Por quê? Porque ela estava preparada para essas intercorrências. Olha, se alguma coisa acontecer, o hospital já está agendado, o teu obstetra já está ok, né? Então, tudo bem. O problema maior é quando se idealiza sem levar em consideração as intercorrências que podem acontecer. E às vezes pode ir a gestação inteira muito tranquila, Sim, mas no final ali tem uma hipertensão gestacional. Exatamente. E daí, o que você vai fazer, né? Então, o importante, e isso o pré-natal psicológico auxilia muito, é você se preparar para isso, né? Porque sim, nós vamos... E até, como que esse bebê vai querer nascer? Eu digo que na maioria das vezes não é a mãe que escolhe. Verdade. É ele que escolhe. A data, como. Isso, como, quando e onde. Verdade. Né? É verdade. Então eu preciso estar preparada. E isso vai muito de eu estar aqui, conectada com o meu bebê. Né? Como é que vai ser isso? Conversar muito com ele. Então, tudo isso existe uma preparação. Justamente para que não cause uma frustração tão grande, né? A ponto aí de depois ter um problema lá na frente, né? Emocional mesmo. Olha que legal, você sabia que tem um pré-natal emocional? E realmente, eu já tinha ouvido falar desse pré-natal emocional, mas acho difícil, assim, hoje talvez várias pessoas já estão fazendo, porque já tá mudando. Mas eu lembro, a minha filha tá com 20 anos. Quando eu tive a minha filha aí, eu fiz tudo que tinha que fazer mês a mês, né? Eu como fisioterapeuta, tinha o conhecimento dos exercícios para fazer para fortalecer, assoalho pélvico, pé, enfim. Fiz toda a parte aí de estética, que era mês a mês e tudo, e fiz todo o pré-natal, bem certinho, mas esse pré-natal tradicional nosso aí, essa parte emocional nem sabia que existia. E o quanto é importante. Eu acho que muita gente não sabe ainda, porque eu recebo na clínica às vezes essas gestantes de final para encaixar esse bebê e elas estão com o chão aberto. Porque elas idealizaram, falaram, mas eu me cuidei tanto, eu sempre me cuidei, eu fiz tudo certinho, por que não vai dar certo, né? Às vezes é o que a Alessandra falou. Quem decide no final é o seu bebê, não é você. E aí me diz uma coisa, quando a mãe perde esse bebezinho, né? A gente tem visto recentemente aí até a atriz, né, na televisão, bebezinhos assim que foi até às vezes 8º mês de gestação, ou um bebezinho nasceu e ficou vivo 3 dias e aí veio a óbito. Como é que é daí essa terapia para essa mãe? Porque aí ela possivelmente vai procurar uma terapia. Se ela já tá fazendo, você falou que uns 3 meses depois ainda você acompanha, Sim. né? E essa mãe que perdeu esse bebezinho, como é que é? Eis a grande questão, né? Quando você falou que essa mãe vai procurar, o meu desejo era que realmente ela procurasse. Sério? Né? Mesmo assim, às vezes não procura? As que estão em acompanhamento, sim, né? Mas assim, muitas mulheres... Quantas mulheres perdem os seus bebês e não têm esse acompanhamento? Inclusive, eu digo que é um luto que não é validado pela sociedade. Verdade. Parece que agora vai sair uma lei. Saiu a lei? Saiu uma lei aí, então, que vai ter até uma licença, assim, também do trabalho, Sim. né?
para poder viver esse luto. Sim. Então, assim, hoje no hospital, vou falar um pouquinho da minha realidade lá dentro do hospital. No hospital, nós fazemos o acolhimento dessa mãe, independente da idade gestacional. Ela pode estar de 8 semanas, 20 semanas, 38 semanas, 40 semanas, que eu já atendi. Então, tudo isso é visto como a perda de um filho, né? Porque para essa mãe, esse filho existiu. O que acontece é que quando essa mãe sai para a sociedade, o que a gente escuta? Que nada, você é nova, daqui a pouco você arruma outro. Como se o outro fosse ocupar o lugar dele. Substituir, né? Imagina, às vezes Deus tá te poupando, ele podia vir com defeito, com algum problema. Não interessa, é o meu filho. Então, nesse momento, a gente até entende... Tem que respeitar, né? A gente entende que as pessoas querem, assim, auxiliar e de alguma forma, né? Nesse momento, a melhor coisa é a presença silenciosa, né? Um outro fato que a gente fala muito, enquanto essa mulher está no hospital, a tendência dos outros familiares, às vezes até do companheiro, é de eliminar tudo da casa. Não, vamos desmontar berço, vamos esconder as roupinhas, como se nada tivesse acontecido. Não. Isso dificulta muito o luto. Tem que viver esse luto. Isso, porque assim, se ela não participar de todo esse processo, esse luto pode se tornar patológico. Então, por pior que seja, por mais difícil que seja, esse luto precisa ser vivenciado em todas as suas fases. E eu sempre digo pro casal, né? É uma dor que é de vocês. Não tem ninguém que vá vivenciar, que vai imaginar, que vai superar a dor de vocês. Ela é ímpar. E é um apoiando o outro que a gente consegue sair desse universo de dor, né? Então a gente sempre faz com que essa mulher, ela vivencie isso. Existem técnicas, digamos que essa mulher não foi atendida no hospital, que ela teve lá o seu aborto e foi liberada para ir para casa, e ela em algum momento ela vai buscar. Então, no consultório, a gente parte do princípio de que precisa acontecer a despedida desse bebê. Aí existem técnicas, né, da área da psicologia mesmo, para que a gente possa elaborar esse luto de uma forma um pouco mais leve. Menos dolorida não dá, mas a gente consegue deixar tudo isso um pouco mais leve. Mas essa mulher precisa passar por todo esse processo, por pior que seja. Alessandra, quanto tempo vai levar para eu elaborar isso? Não tem. Eu já recebi mães no meu consultório que levaram 1 ano para desmontar o quarto, que o quarto do bebê ficou um santuário. Ela entrava lá, ela tirava a roupa do bebê, ela fazia oração, ela chorava, saía e estava tudo bem. 1 ano depois, ela chegou no consultório e falou: acho que é hora de eu desmontar o quarto do fulaninho. Então, ok, então vai lá. Mas assim, não tem. Ela foi 1 ano, pode ser uma outra pessoa que seja em 3 meses, outra pode ser em 2 anos. Depende muito de cada pessoa, sabe? Como isso está sendo trabalhado. Porque eu digo como qualquer outro luto, né? Como qualquer outro, independente da idade dessa criança, independente da idade desse bebê. É o filho dela. Certo. Eu vou começar a te encaminhar os pacientes lá, viu, Alessandra? Ótimo. Porque assim, o pessoal vai procurar acupuntura também para fertilização. Sim. Eu tô querendo ser mãe, eu já tive às vezes um aborto involuntário e eu não tô conseguindo engravidar, já tô tentando, não consigo, me indicar a acupuntura para fertilização. Realmente a acupuntura trabalha com hormônios, então a gente facilita esse processo de fertilização. Mas assim, eu desconhecia, na verdade, que tinha uma psicóloga específica para isso, sabe? Mas assim, eu vou encaminhar essas pacientes, porque elas têm que entender também todo esse processo. E tem que estar bem emocionalmente, né? Para isso mesmo, para essa chegada, para essa vinda desse bebê. E às vezes, mesmo assim, não vão ter esse bebê, né? Porque às vezes já tem N fertilizações aí, hoje muitas dão uma resposta muito positiva, mas às vezes vai ter várias frustrações, várias tentativas, e às vezes não vai dar certo mesmo. Então a cabeça dessa pessoa tem que estar muito estruturada, né? A gravidez psicológica, ela existe ou não existe? Existe. Só que assim, é algo que a gente vê muito pouco. As pessoas não procuram, entende? Não é que não tem.
Tem, mas eu acredito que seja algo assim muito velado, né? Justamente por quê? Porque não é reconhecido, né? Pela sociedade, até pela área médica, né? Então é algo assim muito delicado e situações ímpares. Eu sou formada em psicologia clínica há 27 anos. Na obstétrica estou aí há 8 anos. Mas até hoje não recebi nenhum caso de gestação psicológica. Conheço pela literatura, pela teoria, mas na prática nunca atendi. Sei que tem, mas as pessoas não buscam. Não, diz que tem pessoas que produzem até leite. Sim. Tem, existe. Já vi em teoria. Mas assim, eu acredito que essas pessoas sofram muito no anonimato, sabe? Por receio de serem discriminadas, julgadas. Então, não conseguiram nem mesmo chegar no consultório, né? Então, eu sinceramente, eu nunca atendi nenhum caso. Sei que existe, mas não. Por isso que eu acredito que seja algo muito velado. E pra gente finalizar, vamos falar um pouquinho de depressão pós-parto aí, porque a gente não pode deixar de falar dessa depressão pós-parto, né? Me diz assim, os principais sintomas da depressão pós-parto. Tem o baby blues que você comentou, se você quiser falar um pouquinho pro pessoal a diferença da depressão pós-parto e do baby blues, porque às vezes nem todos sabem, né? A gente já teve uma médica que falou um pouquinho de baby blues, mas às vezes a pessoa não tem muito essa, né? E qual que é o tratamento? E quando eu devo procurar falar assim, nossa, eu acho que talvez eu tô indo para esse lado? Sim. Então vamos começar no início da fase, né? Que é o baby blues. Então o baby blues, ele já acontece ali, começa a aparecer em algumas mulheres já assim, questão de 10 a 12 horas depois do parto, já é observado, né? E o que é o baby blues? A depressão pós-parto, o baby blues e a psicose puerperal são os mesmos sintomas. O que vai modificar isso, o que vai determinar o que é um e o que é outro, é a periodicidade desses sintomas e a potencialidade. Então, no baby blues, eu digo que é um sinalzinho. Todas as mulheres passam pelo baby blues. Por quê? É justamente o início daquela desorganização hormonal. Então, a mulher, digamos que ela estava com os hormônios aqui em alta pela questão da gestação, de repente, quando tira esse bebê, cai, né? Já começa por aí. Então, assim, no segundo e no quinto dia depois do parto é o pico máximo das crises de choro, né? E o que é essa crise de choro? Já é depressão? Não, não é depressão. Isso tudo, eu até brinco que eu falo que não é um choro emocional, é um choro hormonal. Por quê? O choro emocional, você engole, você muda a tua visão, você pensa em outra coisa e pronto, você consegue segurar a lágrima. O choro hormonal, não. Você pode estar dentro do supermercado e a lágrima brotar e você não conseguir segurar isso. Então, esse choro, ele acontece do segundo e no quinto dia depois do parto. A tendência disso é eliminando, é diminuindo, né? Com aí 10, 15 dias depois que o bebê nasceu, já vai normalizando. Então, o choro, a irritabilidade, a alteração no apetite, alteração no comportamento, né? Antes a pessoa, nossa, adorava ficar quietinha em casa, assistir um filme. Agora não, agora ela quer sair, ela tem necessidade de ver muita gente, ou ao contrário. Então, toda e qualquer alteração no comportamento que era rotina, isso mudou. Então, isso é um sinal, tá? A questão no início aí do baby blues, até os 15º dia, 20º dia depois que o bebê nasceu, é muito comum também esse cansaço, essa exaustão e a privação de sono. Então, isso também pode desencadear as crises de choro, né? Então, isso ainda não é a depressão, ainda está dentro do baby blues. É até acomodar toda essa rotina, esse hormônio iniciar uma estabilidade, para daí, então, começar a tomar atento da situação, né? Então, esperado isso, é o baby blues. Passou aí 30 dias, a mulher já entrou na rotina, já tá conseguindo, esse bebê já tá em casa, já tem algum tempo, né? E essa mulher continua
com o comportamento inibido, crises de choro, irritabilidade, o apetite alterou, né? Então, aí me acende uma luz amarela. Pode ser que, se esses sintomas perdurar aí por 2 ou 3 meses, já me sinaliza uma depressão pós-parto. E potencializa mais ainda esse diagnóstico se essa mulher já teve algum episódio de depressão lá na adolescência ou na juventude. Isso tudo vem à tona, tá? Aí, então, a psicose puerperal é quando isso já está assim, a mulher já se nega a tomar banho, a se cuidar, já rejeita esse bebê, já tem comportamentos agressivos em relação a ele. Então, o nível vai subindo, né? Baby blues. Então, nós estamos no baby blues, daí vem a depressão pós-parto, aí vem a psicose, né? Então, vai se agravando esse quadro. Por isso que é muito importante prestar atenção. E um outro detalhe que a maioria das pessoas não sabem, a depressão pós-parto, ela pode acometer a mulher até 2 anos depois desse parto. Então, eu sempre brinco com as mulheres, não engravida nos próximos 2 anos. Espera a poeira baixar. Aí vem outro turbilhão. Né? Então não é tão simples assim. Às vezes a mulher começa com um sintoma depressivo 1 ano depois. É só depressão. Não, é uma depressão pós-parto. Né? É resquício desse parto, é resquício dessa gestação. Então tudo isso tem que ser olhado com um olhar bem apurado. Olha como o emocional casa com o físico, Sim. né? Porque a maioria dos pediatras também indica assim que só engravide depois que o bebê, o primeiro filho tenha 2 anos, porque senão é uma fase de muitos ciúmes, a criança não consegue compreender e tal. E realmente, então, até essa maturidade emocional e esse retorno desses hormônios e organizar toda a casa, aí pelo menos esses 2 anos é bom dar de intervalo mesmo. Com certeza. E aí, então, se passou de uns 3 meses, eu continuo muito triste, eu tô com falta de interesse, eu não tô querendo nem muito ver esse bebê, né? Ele chora, eu deixo chorando lá, porque eu não quero nem escutar. Então, aí esse é o momento de procurar uma psicoterapia. O tratamento é medicamentoso, é psicoterapia. Depende do nível que tá essa depressão, né? Então, assim, geralmente a gente inicia com a psicoterapia. O psicólogo faz essa avaliação, se for necessário a indicação medicamentosa, vai para o psiquiatra, né? O psicólogo não trabalha com remédios, né? Então, sempre que tem necessidade de inserir a medicação, a gente encaminha, então, ou para o endócrino, ou para o obstetra, e mais ainda para o psiquiatra, né? Existem mulheres que iniciam a gestação fazendo uso de medicamento porque tem algum transtorno, já tem algum distúrbio e precisa da medicação. Estou grávida, vou parar de tomar o meu remédio. Isso não pode acontecer, tá? Existem medicações que a mulher pode estar tomando na gestação e pode tomar durante a amamentação. Então, existe saída. Tá avançado essa parte. Exatamente. Então, se a mulher iniciou com esse comportamento, ela mesma percebe que não está conseguindo se encaixar mais na sua rotina, como se ela estivesse fora da caixa, né? Ela vai, eu vou buscar uma psicóloga, eu vou buscar uma psicoterapia. Se o psicólogo perceber que só a psicoterapia não vai ser suficiente nesse momento, que precisa, sim, uma administração medicamentosa, daí ele vai encaminhar para o psiquiatra. Certo. E também o contrário pode acontecer, tá? O psiquiatra já inicia com a medicação e daí encaminha para a psicoterapia. As duas coisas sempre precisam trabalhar juntas, né? E mais o apoio da família, né? Exatamente. O apoio social. Rede de apoio é tudo. Bom, eu vou pedir para a Alessandra já fazer as considerações finais, que o nosso tempo voa, mas com certeza ela vai voltar aqui outros dias aí para a gente falar às vezes só de depressão pós-parto, porque isso dá só um podcast só sobre isso, porque é muito longo, tem muita coisa para a gente conversar a respeito. Mas aí fica as minhas dicas, né? Se você tá planejando aí uma gestação, presta atenção aí, de repente marcar uma sessão, conversar com a psicóloga, ver se realmente aí você tá na dúvida se é o momento ou não é no momento. Se você tá na dúvida é porque tem algo aí que precisa ser trabalhado e ver se é o momento mesmo. E a psicóloga vai te ajudar a achar esse norte. Ela não vai te dar resposta, ela não vai dizer vai lá engravida amanhã.
mas ela vai te ajudar a achar essa resposta. E aí, assim, lembrar que então tem um pré-natal psicológico também, além do físico. Conversa com o seu médico, você que é gestante, que está fazendo acompanhamento, troca uma ideia com o seu médico, se não é legal você fazer esse acompanhamento emocional também. Acredito que a maioria dos médicos aí vai super aprovar ter essa psicóloga aí acompanhando você. E aí acompanhar você até o nascimento desse bebezinho mesmo, até os 3 primeiros meses de vida aí, que é a bagunça mesmo, né? Que tem que organizar a casa. Cuida da sua alimentação, porque a gente já falou aqui várias vezes de gestação, importante cuidar da alimentação. Cuida dos chazinhos, que você pode tomar ou não, porque chá é remédio, então cuida com os chazinhos. Até nesse período da amamentação aí, né? Ai, come isso que aumenta o leite, que deixa o leite forte, toma chá disso, que... né? Então, cuidado aí com o que realmente pode ser consumido, até porque você vai estar passando pro teu bebezinho aí também, né? Aí tem a acupuntura, como a gente já comentou aqui, tanto para fertilização, quanto para encaixar o bebezinho, tanto para o período de todas essas mudanças hormonais aí, físicas e emocionais, que a acupuntura te ajuda aí a trabalhar. Lembrando que um complementa o outro, então nenhum substitui o tratamento médico ou psicológico. A acupuntura, ela vem para complementar em todo esse ciclo aí. Ninguém trabalha sozinho, né? E lembrar, existe o Pilates gestacional, que é bem legal. Dou essa dica para você. Não é para ficar 9 meses parado em casa, porque eu não posso mais fazer nada agora. Tem que tentar manter os seus hábitos, tentar aí fazer um exercício um pouco mais leve, mas manter a atividade física. E a drenagem linfática também é algo que é bem legal, porque ajuda a desinchar, é um momento teu, né? Então é importante ter esse cuidado consigo mesmo. Alessandra, eu vou pedir para você fazer as tuas considerações finais e deixar para nós as tuas redes sociais, o teu local de atendimento, quem quiser, que viu aí, ficou interessado e quer marcar uma consulta, como é que faz? Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade, né? Eu acredito que esse é um assunto de extrema importância para nós mulheres e para os homens também, né? Eu acredito que a maternidade é um dom, mas a gente precisa ter consciência e entender que também não é a maternidade que cansa, sabe, gente? É a maternagem. O que é isso? A maternagem são esses cuidados que esse bebê precisa nesse início de vida, né? Então, tá tudo bem um dia você falar, olha, eu tô cansada, eu não aguento mais. Ok, isso não faz de você uma mãe ruim ou uma mãe desleixada, né? Não, de forma alguma. Mas a gente precisa reconhecer que a gente também precisa desse momento. Tudo isso que a Larissa falou, eu acredito que seja de extrema importância desde o início da gestação, né? Para que você consiga viver bem um pós-parto, você precisa viver bem uma gestação, né? Então, as coisas vão caminhando para isso, né? Então, assim, eu atendo hoje, tô no Instituto, Terapias Integradas Lumier, na rua Flamboyant, ali no Alto Alegre. Dentro do Instagram é @psicóloga Alessandra Rigoni, tudo junto, né? Depois a Larissa a gente coloca no rodapé lá, E eu fico inteiramente à disposição para auxiliar você, mulher, né? Volto a repetir, as tentantes, as gestantes, as puérperas, as mulheres que às vezes passam por um luto perinatal. Então, o que vocês precisarem, eu estou inteiramente à disposição. É a minha especialidade e eu acredito que essas fases da mulher não precisam ser vividas isoladas. Nós precisamos nos unir e nos ajudar nessas fases que são tão importantes. Então, agradeço a oportunidade e fico à disposição. Você acompanha o parto também? Acompanho. Essa que acompanha todo o período com você? E no hospital não? Também. Se também. Se autoriza, se o médico autoriza, é possível também. Isso. Se a mãe fala assim, eu acho que eu vou me sentir segura, só se você estiver lá, Alessandra, junto comigo. Você acompanha também. Isso. Olha só que legal, né? Quanta novidade aí para as pessoas que estão planejando ter filhos. E aí as pessoas mesmo, eu falo do pai e da mãe mesmo, como o Alessandro falou, bem lembrado aqui, né? Ou que já está gestante, ou está com muito medo do parto, de como vai ser, e esse pós-parto também, você tem todo esse acompanhamento para fazer. Se você já está no final da gestação e fala, mas agora já foi, não foi não, né? Pode estar no 7º, no 8º, tá no finalzinho da gestação, ainda dá tempo de você fazer uma consulta e acompanhar aí, porque tem muita coisa ainda para passar aí nesses primeiros dias do bebê aí, entre parto e primeiros dias do bebê. É isso, gente. Como a Alessandra falou, a maternidade é um dom, mas um dom com responsabilidade, né? É importante isso. E você é um ser humano, lembra disso, tem suas necessidades. Tudo bem você, de vez em quando, estar frágil, chorar, né?
É importante isso também. Você é um ser humano, uma pessoa que tem suas necessidades. Então você não tem que estar sempre forte, sempre respondendo à expectativa aí de todo mundo. Então, procura aí qualquer coisa, esse acompanhamento. Acho que é de extrema importância. E até o próximo GCast Saúde.